Olá, amigos! Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Hoje vamos começar com o item a cólera, das instruções dos Espíritos, do que os Espíritos dizem a respeito desse capítulo. A cólera, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Bem, gente, nesse primeiro parágrafo a gente vê, Tá falando ali sobre o orgulho. A pessoa orgulhosa, quando ela é comparada a outro, a quem ela ache menos digno na visão dela, que ela própria, ela fica muito irritada. Ela acha que aquilo é uma ofensa. E aí é que vem a cólera, Esse sentimento tão maléfico. Vamos continuar. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Aqui nós vemos bem aquilo que infelizmente se dá com muita gente e com muita frequência, e que devemos sim procurar onde isso nasce. É quando ele diz: procurai onde isso tudo começa. Para quê? Para que nós consigamos inibir esses acessos de cólera. Por vezes eles saem de forma como se, imagina, saiu por acaso, Ai, nem percebi. Foi só um grito. Eu só xinguei. Eu esbravejei porque eu estava com raiva. Começa assim. Aí de repente, eu só dei um tapa porque mereceu. E vai por aí adiante. Vai seguindo. Esses acessos começam, se nós não nos cuidarmos, para estancar logo no começo, como um ferimento que está ali com uma hemorragia enorme e tem que ser estancado. Esses acessos de cólera tendem sim, meus amigos, a irem aumentando. Por isso, diz, procurai onde nasce, para que aí você consiga sanar essa forma errada de agir. Essa tendência que você traz lá de outros tempos, porque começa com grito, com xingamento, com berro, de repente a gente começa a ver, infelizmente a gente começa a ver, nos noticiários, ele me fechou no trânsito, foi por isso que eu agredi. Aquele outro lá, ele é contra meu time, por isso que eu espanquei, por isso que eu terminei com a vida dele. Ainda acha que está correto, por causa de posições diferentes e ponto de vista diferente. E tudo é advindo ali do primeiro acesso de cólera. Então,
Observai. Ao menor sinal de se deixar levar pelos instintos animalescos, onde a razão fica de lado, o amor e a compaixão se anulam, observa e vai buscar a mudança antes que algo ruim aconteça. Porque nós temos que dominar essas más tendências que a gente traz lá de tempos remotos, né? Para que a gente consiga saná-la. Se tivermos a graça de reencarnar, é justamente para poder nos melhorar. Então temos que buscar os porquês. Às vezes começa ali brigando com o filho e de repente quando você vê, você já extrapolou. Então é isso que o Espírito Protetor em 1863 nos coloca. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido, né? Então que não sejamos essas pessoas orgulhosas que acabam aí fazendo o que não deve. Orai e vigiai, sempre. Continuando. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Né? O orgulho muitas vezes faz com que eu sou Deus, todo mundo tem que me obedecer. E não é por aí. Qualquer contrariedade, qualquer impaciência já leva à cólera. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Olha o que ele nos coloca isso em 1863. E quantas não são ainda as pessoas que pegam um objeto no momento de raiva e joga no chão? Quebra prato, quebra copo, joga a panela de comida no chão, sim, infelizmente. Infelizmente, pega a panela que está no fogo e joga fora porque ficou com raiva de alguma coisa e desconta naquela pessoa que está simplesmente em casa, submissa, fazendo ali a refeição para a família. Então, isso tem que ser ali buscado para ver que objetos, eles são inanimados, não têm ouvidos, e mesmo que tivessem, mesmo pessoas, ninguém tem que impor sua vontade sobre o outro. Se nesse momento, de atirar os objetos, ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Ele deveria buscar mudanças. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria ele próprio que ele é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infeliz aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de raiva, cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida? Então, quantas doenças não originam ali da cólera, da raiva, da impaciência? Quantos, Nós temos aí alguns exemplos: o AVC, o infarto, o pico de hipertensão, que a pressão sobe e estoura um vasinho,
em algum lugar, ou no cérebro, ou no olho, né? E por vezes chega a ser fatal. Quem é a primeira vítima? A própria pessoa que se coloca nessa situação de dar passagem a essa tendência, né? Então, pensemos e nos modifiquemos, porque sempre há tempo. E a espiritualidade amiga está aí para dizer: filho, acorda, caminha. Eis-nos aqui para te ajudar. Vamos à leitura de Hahnemann, Paris, 1863, sobre esse mesmo item, a cólera. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado, ou que lhe exigiriam muita perseverança para serem eliminados. O que ele está nos colocando aqui? O quê? Que todos nós podemos sim mudar a nossa natureza. Nós temos que aproveitar o tempo que temos aqui como encarnados para nos modificarmos, para melhorarmos. Que não dá para atribuir ao corpo, né, as coisas que, eu faço isso porque eu sou assim mesmo e pronto. Não, é isso que ele está dizendo. A gente se acomoda, não tem ali o esforço necessário e pensa: eu não posso mudar, eu sou assim e pronto. Não é bem por aí. Continuando. É desse modo, por exemplo, que aquele que é inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Antes de se considerar culpado, atribui a falta de seu organismo, acusando assim a Deus de seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra ligado a todas as suas imperfeições. Então, aqui ele nos coloca. Meu organismo não deixa, meu corpo físico, minha vestimenta não me deixa mudar. Eu vim assim, vou ser sempre assim. Ele não aceita que o contrariem, é pelo orgulho, porque se acha maior e melhor do que o outro. E quando não fazem o que ele quer, vira aquele bicho, sabe aquele termo? Vira o bicho, né? E ele já é um ser humano e tem que se modificar, já passou da fase de agir por instinto. É isso que temos que ver, ele, nós, né? Não há dúvida de que há temperamentos que se prestam mais do que os outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam a exibições de força. Mas não acrediteis que aí esteja a causa principal da cólera, e podeis ter a certeza de que um espírito pacífico, mesmo num corpo guerreiro, será sempre pacífico, e que um espírito violento num corpo debilitado não será por isso mais dócil, né? Que um espírito violento, estando num corpo debilitado, não vai ser mais dócil. A violência tomará apenas uma outra feição. Se não possuir um organismo apropriado para se manifestar, a cólera ficará contida e, no outro caso, será expandida. Gente, o que nos é colocado aqui? Que aquela pessoa, aquele espírito que traz ali dentro dele, que já é violento, o será, independente do corpo que tenha. Só não será violento com quem é mais forte que ele. Por quê? Porque terá dificuldade. Mas ele continuará sendo, mesmo num corpo frágil, uma pessoa violenta, com os mais frágeis que eles. E geralmente a gente enxerga isso visivelmente e infelizmente. Aqueles que são violentos com crianças, com a família, com o cachorro, com os animais. Quantas histórias tristes a gente não vê? De espancamentos em criança, aqueles que maltratam os animais. Então, não é o corpo que vai fazer a diferença. É aquele que é pacífico, mesmo na condição física de expandir a cólera, mesmo que esteja num ambiente hostil,
ele permanecerá pacífico. Não é o corpo físico que gera, que coloca para fora as tendências de cada um, mas sim o que há na essência de dentro ali, dentro de cada um, é que aparece no corpo. É o espírito que carrega verdadeiramente quem ele é, porque traz ali as suas tendências. Então é isso que nos é mostrado nesse pedacinho. Continuando, o corpo não dá cólera àquele que não a possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Então, meus amigos, o corpo não nos dá cólera, ele não nos dá orgulho, ele não nos dá vaidade. Ai, eu sou assim tão vaidosa, mas isso já nasceu comigo, faz parte, está no meu sangue. Não é isso. Nem os vícios, sabe? Não é o corpo que dá a vontade ali de todos os vícios. Isso vem do espírito. Tanto o que é bom quanto o que é ruim. São as tendências que temos que se afloram através do nosso corpo, porque nós damos passagem a isso, a essas tendências, boas ou más, né? Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Do contrário, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Né? Já pensou? Se alguém nasce num corpo frágil ou num corpo que vai ficar ali grande e tal, então, eu já vou trazer a cólera comigo, eu já vou trazer isso. Não, onde está a responsabilidade? Isso faz parte do espírito e cabe a cada um ir ali se melhorando, se limpando, né? O homem que tem uma deformação física não pode tornar-se sadio, porque o espírito nada tem a ver com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. O que nós vemos aqui, o homem que tem uma deformidade física não pode tornar-se sadio, porque o espírito nada tem a ver com isso. Então, muitas são as pessoas que nascem com alguma deformidade, de alguma forma diferente, né? Tem o corpo ali com alguma coisa, a roupagem terrena veio ali com alguma forma, né? Com um defeito físico, digamos assim. E aí, isso não cabe ao espírito modificar, porque muitas vezes nós mesmos pedimos, né, na erraticidade, para que passemos por uma prova dessa forma. Aí, os defeitos do espírito que somos, esses sim podem e devem ser modificados, e não da forma física. Nós podemos modificar o que trazemos ali no nosso espírito. E é necessário o quê? Vontade verdadeira. O que é vontade verdadeira? Eu vou me modificar. A partir de amanhã não vou ser mais essa Silvia, não. Vou parar de implicar, vou parar disso, vou parar daquilo. Da boca para fora. Vontade verdadeira é aquela que vem de dentro para a modificação. E é necessário perseverança. É aos poucos. É um dia eu modifico aqui, outro dia ali. E aos poucos a gente vai vendo que a reforma está acontecendo. Dá até para a gente fazer uma listinha dos mais fáceis, né? As mudanças mais fáceis para as mais complicadas. E dar graças a Deus quando conseguirmos ali a primeira do item, que é a mais fácil. Porque muitas vezes a gente empaca até no que é fácil. Vamos continuar. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Convencei-vos, portanto, de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. Mas aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. De outra maneira,
a lei do progresso não existiria para o homem. Olha que importante, que interessante o que ele nos coloca. Nós espíritas não vemos tantas transformações acontecendo. Então, para que a gente se convença de que só iremos permanecer viciosos se for assim que quisermos, né? Queremos agora e quereremos no futuro. Então, cabe a nós fazer essa corrigenda em nós mesmos, porque sempre tem a oportunidade, ó. Sempre temos essa oportunidade. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem, porque se não fosse assim, para que reencarnar se não pudéssemos mudar, se não pudéssemos nos limpar, deixar nosso perispírito mais leve? Não é isso? Então nós temos que buscar essas melhoras no dia a dia, dentro do nosso teto, do nosso lar, na convivência profissional, que muitas vezes acaba sendo um campo de batalha para tanta gente que já vai falando: ai meu Deus, vou ter que ir enfrentar esse povo todo de novo, vou ter que aguentar o chefe chato. Não! Ora e vigia e fala: Deus Pai, dê-me a paciência, que eu saiba preservá-la e que eu compreenda aquele amigo que me tira a paciência, porque se ele tira é porque eu já não tenho. Que eu saiba compreendê-lo e auxiliá-lo, ser paciente de uma forma que ele aprenda com a minha resignação, com a minha vontade. Dai-nos forças, Pai, de atender o progresso, mas de não nos deixarmos de lado a nossa iluminação interior, aquela iluminação que chega como? Com estudo, porque através do estudo, da boa vontade, nós conseguimos colocar em prática o que estudamos, o que aprendemos. E é aí que nos tornamos melhores, porque nós podemos nos modificar, basta ter boa vontade. Então, amigos, ótima semana a todo mundo. Vamos lá. Se ainda não temos a vontade de colocar a nossa listinha ali num papel, que ela seja mental, mas que saibamos exatamente aquilo que nos tira a paz, a paciência, e que trabalhemos nisso, né? Nessa semana, para que esse item, cólera, fique bem longe de nós que estamos ali estudando sobre o Espiritismo, sendo aspirantes a espírita realmente, porque o verdadeiro espírita é aquele que pratica o que aprende. Dai-nos, Pai, a força necessária para que sejamos amanhã melhores que hoje. Fique em paz, que Deus esteja com todos. Vamos lá, queridos irmãos, a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Que Deus Pai continue com o olhar sobre todos nós, seus filhos, que buscam ali vivenciar as oportunidades dadas por esse Pai amoroso. Estamos no livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Item 1. Destruição necessária e destruição abusiva. Kardec realiza a primeira pergunta desse item, 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve
para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente e indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Desde que a morte deva conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover à sua alimentação e à sua segurança. O abuso jamais foi direito. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança, da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. 736.
Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? É um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda a espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Kardec nos esclarece aqui que é da natureza de Deus se utilizar da sua criação para ser ali os instrumentos de que serve para que tudo ocorra conforme a lei. Então, há uma destruição que é necessária para a melhoria. Nós podemos refletir aqui, o próprio planeta Terra já foi um planeta primitivo, onde tivemos aqui tanto animais quanto vegetais, diferenciados, mais grosseiros, que passaram pela extinção. E a Terra foi também evoluindo e atraindo ali, né, habitantes mais adequados segundo o seu tempo. Então, as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Kardec nos coloca aqui através desses ensinamentos. Porém, alerta-nos de que há destruições abusivas e normalmente realizadas por seres humanos, porque já tem ali a questão do livre-arbítrio. E nos alerta, então, para que possamos nos advertir intimamente do que estamos fazendo para a contribuição ali da lei natural e não nos colocando sob essa forma de filhos de Deus que abusam e destroem dentro desse quadro triste, porque ele até dá o exemplo aqui da questão da caça abusiva e apenas por prazer, que haveremos todos nós de responder a essa situação, vivenciando e expiando essas situações para que valorizemos as oportunidades que temos, né? Dando continuidade ao item 2, flagelos destruidores. Kardec pergunta, 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que todas as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Pergunta 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. 738a. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real, são eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes.
738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Nota de Allan Kardec. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora de partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento, de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Por essas palavras devemos cada vez mais ter confiança em Deus e nos seus desígnios. Vejam que a espiritualidade superior responde a Kardec aqui, que tudo ocorre segundo a providência divina, e o que para nós, do nosso ponto de vista material, corpóreo, de encarnados, é uma grande situação de desgraça, um flagelo, muitas vezes é uma necessidade, é uma colheita que fazemos diante das nossas próprias ações das vidas sucessivas, ação e reação. Dando continuidade, 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista física, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com as necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de interesse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e que pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em maior ou menor proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Nota de Allan Kardec. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, deve ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Além dessa nota, Kardec pede para voltarmos a ver ali a pergunta 707, e vamos ver que faz parte do capítulo 5 da Lei de Conservação,
que trata dos meios de conservação. A pergunta é a seguinte: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas é necessário procurar com ardor e perseverança e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Então vejam que aqui, mais uma vez, temos ali pontuado pela espiritualidade superior a necessidade de aproveitarmos tudo que nos alcança para descobrirmos como melhorar através do uso da nossa inteligência, lembrar dos ensinamentos do Cristo, das virtudes que devemos alcançar, que é a paciência, a indulgência para com os erros alheios, não é? Tantas virtudes que ainda temos ali que alcançar, que facilitaria a nós, esse esforço facilitaria a nós enfrentar todos os tipos de flagelos que vêm, aqueles de origem da própria natureza, aqueles que criados pela imprevidência humana. Todos esses momentos em que enfrentamos essas situações são aproveitados para o nosso próprio progresso, se soubermos nos atentar e utilizar as lições que nos vêm sendo dadas, não é? Então, que possamos refletir sobre esses itens que lemos aqui nesse capítulo 6, destruição necessária, destruição abusiva, que possamos refletir o que estamos fazendo, com o cuidado que devemos ter a tudo ali que é de nossa responsabilidade, no dia a dia, né? Essas palavras estão aqui no Livro dos Espíritos, mas antes de estarem aqui, devem estar no nosso dia a dia. O cuidado ali com o corpo físico, com o lixo, o cuidado ali com os animais, com o meio ambiente onde estamos vivendo, o respeito ao próximo e a coragem diante de todos os flagelos que possam ali ser apresentados diante de nós. Que possamos todos nos lembrar sempre de Deus, nosso Pai Criador, de sua providência, de seu cuidado, do seu olho pousado sobre cada um de nós. E que possamos nós, então, buscarmos ser dignos desse zelo, desse cuidado e das experiências que nos são direcionadas, que haverá de nos favorecer no progresso íntimo, para as nossas reformas íntimas, alcançando o progresso, e no progresso coletivo. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós hoje e sempre. Até o próximo encontro.